Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas sobre renda variável e vamos aprender o que são ações, quais os tipos que existem e como é que se compõe o código delas. Bom, o que é uma ação? Para resumir de uma maneira bem simples, numa única frase, uma ação ela representa uma fração do valor de uma empresa, de uma sociedade anônima. Então, quando uma empresa ela está no momento onde ela deseja crescimento, uma das maneiras de ela conseguir efetivar esse projeto de crescer é arrecadando capital. E uma das formas de arrecadar capital é abrir o seu capital próprio, é se tornar uma companhia de capital aberto e ofertar frações, pequenas porções da sua empresa em forma de ações através da Bolsa de Valores. Não é qualquer empresa que pode fazer isso, tá? As empresas que desejam se tornar uma companhia de capital aberto, elas passam por um processo estruturado de abertura inicial de capital. Ele é conhecido como IPO, vem do inglês Initial Public Offering. Nada mais é do que uma oferta pública inicial. Então, elas passam por todo esse processo estruturado, as ações são registradas na bolsa, é definida uma precificação inicial, é apresentado um relatório extremamente detalhado da empresa e a partir deste ponto, desse capital sendo aberto e sendo criado o código dessa ação, os investidores e especuladores eles podem realizar os seus investimentos, independente de curto, médio ou longo prazo. Quando uma empresa faz isso, ela consegue então arrecadar capital e aí realiza novos projetos e cresce e também aumenta o seu valor de mercado. Lembrando que para saber se vale a pena ou não comprar ações de uma determinada empresa, sempre é importante que nós façamos uma análise dessa empresa, fundamentalista, técnica, que é através dos gráficos, dependendo do objetivo do teu investimento, para que a gente obtenha dados suficientes, embasamento, para realizar alguma compra ou venda de uma determinada ação. Quais são os tipos de ações? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Cada ação ela tem um código sempre formado por 4 letras e um número. As letras vão representar a sigla da ação. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, as letras sempre lembram ali o nome da empresa em si. Petro, Itube, Lame, Vale, Usim, Abev, elas são as siglas aí destas empresas representadas ao lado. Já os números que ficam ali logo à frente das letras vão representar o tipo de ação. Elas podem ser ordinárias, ON, ou preferenciais, PN. Esses tipos de ações, basicamente, eles diferenciam entre os acionistas quem tem preferência pela distribuição de dividendos e quem tem direito a voto nas assembleias. Começando então pelas ações ordinárias. Essas são as ações que garantem aos investidores o direito de voto nas assembleias, ou seja, eles podem participar nas decisões da companhia. Tanto é que se eu, como investidora, possuir mais de 50% das ações ordinárias de uma empresa, claro que eu passo então a ter a maioria dos votos nas decisões dela e eu me torno um acionista controlador. Caso essa empresa contraia dívidas, os investidores de ações ordinárias, eles não são responsabilizados por elas. Isso sempre vai ficar na responsabilidade do sócio controlador, do acionista controlador. Mas, para os pequenos investidores, principalmente pessoa física, comprar ações ordinárias com esse objetivo de votar e de mudar alguma decisão na empresa, não vai fazer muita diferença. Por quê? É necessário uma quantidade muito grande de ações para que a gente possa ter um poder de voto que efetivamente faça diferença ali na tomada de decisão. Uma outra característica também das ações ordinárias é que elas têm menos liquidez do que as preferenciais. Então, não é muito recomendado aí para pequenos investidores, mas não é um impeditivo, ok? Já as ações preferenciais, com a sigla PN, então, como já vem do próprio nome, são ações que dão preferência para o investidor. Nós não temos direito a voto com elas, mas elas possuem uma maior liquidez e elas dão preferência para receber os dividendos, este é um ponto, e também prioridade no reembolso de capital.
o que seria esse reembolso de capital? No caso de ser decretado a falência dessa empresa, os acionistas que possuem as ações preferenciais, eles vão ficar na frente dos que têm as ações ordinárias na fila do pagamento. Tá? Mas, lembrando que no caso de uma falência, os credores têm prioridade antes ainda dos acionistas. Mas em se tratando dos acionistas, as preferenciais vão ter sempre prioridade de recebimento em relação às ordinárias. Por lei, o pagamento dos dividendos para as ações preferenciais ele deve ser 10% maior do que o pago para quem tem as ações ordinárias. Então, isso quer dizer que o dividend yield delas pode ser maior. Um outro detalhe também, só para a gente entender depois, quando nós formos ver os códigos das ações, é que as ações preferenciais, elas têm uma diferenciação por classes, isso de acordo com o estatuto da empresa. Então, elas podem ser preferenciais de classe A, B, C ou D, e isso vai alterar o número que vem acompanhado ali, a sigla da ação. Vamos ver agora os códigos, então, como eles ficam formados. Então, tem um padrão específico para identificar as ações, como eu disse lá no início, são 4 letras e um número, e para diferenciar as ações preferenciais das ordinárias, isso vai ser feito sempre através da numeração. Então, após a sigla da empresa, que são as 4 letras, nós vamos poder encontrar os números 3, que são das ações ordinárias. Já as preferenciais podem terminar em 4, 5, 6, 7 ou 8, conforme a classe delas. Alguns exemplos: MGLU3 é uma ação ordinária do Magazine Luiza, Petro 4 é uma preferencial da Petrobras, BRKM5 é uma preferencial classe A da Braskem, Elet 6 é uma preferencial classe B da Eletrobras, desculpem. Então, a classe aqui para nós não é tão importante, não é tão significativa. O importante que nós gravemos é que quando nós tivermos contato com ações terminadas em 3, estamos falando das ordinárias. Quando elas finalizam em 4, 5, 6, 7, 8, tratam-se de ações preferenciais sempre. Além desses códigos que nós acabamos de ver, vocês também vão identificar ações terminando com 11, que não são fundos imobiliários, que têm também essa terminação. Então, existem os FIIs terminando com 11, mas nós temos também as ações, tá? Então, não confundam quando vocês estiverem ali fazendo as operações do home broker. Esse número 11 nas ações representa um tipo de ação chamado unit. Elas são, na verdade, um certificado de depósito de ações. São um grupo de ações ordinárias e preferenciais. Então, elas são mescladas. Quando nós encontramos, por exemplo, ações da Sambi 11, Bova 11, Alup 11, como os exemplos que eu estou citando, na verdade, geralmente elas são compostas por uma ação ordinária, 2 preferenciais, geralmente ela tem esse padrão. Mas é só para que nós fixemos o conceito, as ações unit, elas são mescladas entre ordinárias e preferenciais. Bom, qual eu escolho, né? Qual ação escolher? Então, é uma dúvida bastante comum de quem está começando, mas não existe uma resposta, uma receita de bolo, algo assim concreto, dizendo compre a ação ordinária ou compre a preferencial. Tudo vai depender do que você deseja, baseado nas características de cada tipo de ação, nos objetivos que você tem, seja como investidor ou como trader, que são coisas bem diferentes, tá? Mas, de maneira geral, as preferenciais, geralmente, elas são melhores para boa parte dos investidores. Porque elas são pagadoras de dividendos, de juros sobre capital próprio e também dão direito à subscrição. Então, o que eu posso deixar de dica resumida na hora de eu optar por uma ou outra, sempre analisem e considerem na decisão o dividend yield e a liquidez. Liquidez sempre vai ser um ponto importante na hora de fazermos as negociações, compra ou venda. E o dividend yield
Só um reforço muito importante: não é o valor ali em dinheiro que estamos recebendo. Dividend yield é o valor que eu estou recebendo do dividendo em relação à cotação da ação naquele momento. E aí sai o percentual. Então, dividend yield, ele é sempre apresentado em percentual, não em valor nominal ali em reais, ok? E aqui, assim, trazendo um exemplo de hoje, né, 20 de fevereiro, como eu tenho ações da Petrobras, então a gente vai recebendo os comunicados. E hoje, olha ali, 20 de fevereiro de 2020, a Petrobras lança esse comunicado aos acionistas, informando que aprovou o pagamento de dividendos. Na parte ali que eu destaquei com a seta em vermelho, nós temos um exemplo prático do que acabamos de aprender hoje. A Petrobras, nesse comunicado, informa que pagará 73 centavos por ação ordinária e 92 centavos por cada ação preferencial que o acionista possuir, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo muito atual, né? Chegou no dia de hoje mesmo, e prático da diferença aí no pagamento de dividendos para as ações ordinárias e preferenciais. Então, agora, com este conhecimento, sabendo o que é uma e o que é outro, quando nós lemos um comunicado, né, temos contato com alguma informação, nós temos condições de interpretar e de realmente entender aquilo que estamos lendo. Isso é ótimo, né? Conhecimento não tem preço, mas, por outro lado, tem um valor que não dá para avaliarmos. Gratidão sempre a todos vocês. Hoje foi mais um passo dado em direção ao conhecimento, né? E é como está aqui, o conhecimento é como um jardim. Se nós não cultivarmos, não vai poder nada ser colhido. Um grande abraço a todos vocês.